E aí, entendedores? E aí, tudo bem? Bora falar de um assunto que pra você, que gosta de categoria de base, talvez ele vá te machucar um pouco, mas a gente precisa falar sobre isso. A categoria de base é uma ilusão. Sim, ela ilude muita gente. Por quê? Vou explicar. Categoria de base, gente, ela serve para o time revelar jogadores, seja para vender ou para utilizar no time principal, certo? Vamos lá. Quando um jogador começa lá atrás, lá no sub-10, ele geralmente vai passar por uma avaliação, geralmente ele vai estar numa escolinha para ele aprender os fundamentos, e tem as famosas peneiras por aí. Peneiras essas onde os avaliadores vão avaliar, né, ali de forma muito rápida, aqueles jogadores que mostram, que conseguem mostrar alguma qualidade em um curto espaço de tempo. Feito isso, por isso chama peneira, né? Eles vão peneirar e vão tentar pegar aqueles melhores que vão passar naquela peneira. Essa primeira peneira, ela geralmente ela é grossa. Passa muita gente, passa muita gente. E ao longo do tempo, e aí quando a gente fala, né, a gente precisa falar, tem essa diferença. Quando você pega times grandes, seu time grande, o seu time tem mais condições do que um time pequeno. Vamos pegar aí, vamos usar exemplos, né? O time do Flamengo tem mais condições do que o time do Volta Redonda. Vamos falar desses dois times do Rio de Janeiro. O time do Flamengo, a peneira dele é um pouco mais fina. Ele vai peneirar meninos de maior qualidade. Eles vão buscar sempre um menino que tenha uma qualidade melhor. Porque ele pode oferecer isso, ele tem uma qualidade, ele tem uma estrutura que pode oferecer isso para as crianças, né? Para o adolescente. Já o Volta Redonda não tem, ele, né, tem recursos limitados, ele não pode segurar o garoto ali, enfim, ele acaba perdendo. Às vezes ele tem um jogador de extrema qualidade ali, mas ele acaba indo para um time que tem uma estrutura melhor. Então, acaba que a peneira do time grande é um pouco mais fina, e a de um time menor, de um time de sem expressão e no mercado, é uma peneira mais grossa. Eles vão tentando ali encontrar. À medida que esse jovem entra num time, vamos colocar já o time grande, ele vai passando pelas categorias, né? Varia o sub-12, sub-14, sub-17, o sub-20, enfim. À medida que ele vai mudando de categoria, essa peneira vai ficando ainda mais fina. Vai ficando ainda mais fina. Eles vão peneirando e vai ficando ainda mais fina. Chegou a copinha. Chegou o sub-20. E aí vai moleque de 17, a gente tá vendo hoje a copinha sendo disputada por jovens de 16 anos. Porque hoje em dia o futebol tá muito precoce. Tá cada vez assim mais necessário que jovens de 17, 18 anos já estejam no time principal. Então, é natural que esses jovens de 16, 17 anos já estejam no sub-20, porque com 17 para 18 ele já tem que estar mais ou menos pronto para pelo menos estar treinando com um profissional. Então a peneira tá ficando cada vez mais fina, certo? Aí vão voltando para a copinha. Quando chega na copinha, você tem o time grande, né? Você tem o seu time grande jogando contra times que não tem estrutura, que não tem dinheiro, né? Precário. E às vezes você vai ver esses times ganhando do seu time. Sim, porque é futebol, isso pode acontecer. Meninos que passaram numa peneira mais grossa vão ganhar do seu time de meninos que passaram numa peneira mais fina. Por que eu digo que a copinha ela traz uma ilusão para muita gente? Porque o seu time grande, tem meninos que têm a mesma qualidade daquele menino que ficou pela peneira grossa. Ou seja, ele é comum. Ele vai ser um jogador comum. Igual. Ele tem o mesmo domínio que o outro menino do time sem expressão. Ele dribla a mesma coisa que o outro. Ele não tem um diferencial. Ele não tem um diferencial. E o mercado, vamos colocar aí agora, para quem quer comprar jogador, para o time principal que quer utilizar o jogador, ele vai buscar um jogador diferente. Não adianta ele subir o jogador da base que faz as mesmas coisas daqueles que já estão lá. Eles não querem. Eles não querem. Eles querem um jogador que chegue para fazer algo diferente. Esse jogador que faz algo diferente, os olheiros olham e geralmente ele vai ser vendido, um time da Europa já vai chegar querendo comprar. O seu time principal vai querer utilizar e subir esse jogador o quanto antes para o time principal para utilizar ele lá, porque ele deu uma característica que aqueles jogadores que estão lá, mesmo que mais velho, eles não têm. E onde a gente repara isso? O zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro que sabe conduzir bem a bola, um zagueiro que não é só bom por cima, mas também por baixo, né? Um zagueiro que não toma tantos cartões, um goleiro que tem boa saída de bola, um goleiro que sabe se jogar com os pés, um goleiro que sai bem da área, né? Um atacante que não é aquele atacante que enceradeira, que fica só girando, né? O atacante hoje, ele tem que atender os requisitos do futebol moderno e outras coisas, ele precisa também saber marcar. Então, se o atacante tem um diferencial, ele chama a atenção do mercado e chama a atenção do seu time. E aí ele vai ser aproveitado. Caso contrário, como eles já estão com um contrato profissional, eles têm contrato, né? O time não sabe se eles podem despontar na copinha, então eles têm um contrato com um certo tempo, e aí eles explodem, né? Já rompeu a barreira do sub-20, não pode mais ficar no sub-20, mas eles têm contrato. E aí eles sobem, vão treinar com o profissional, e você fica aí iludido,
Porque você viu o seu jogador lá na base jogando contra meninos piores do que ele, porque é muito fácil. Você pega um menino que passou numa peneira mais fina para jogar contra meninos que jogam com meninos que, né, passaram numa peneira mais grossa. Os meninos do seu time grande são melhores do que aqueles outros meninos lá. Então é natural que eles desempenhem melhor, que eles mostrem um futebol acima. Parece que eles são melhores. Quando, na verdade, quando você coloca eles com outros que passaram na mesma peneira fina, eles são iguais. Mas o que vai fazer diferença é se de fato algum deles tem ali uma diferença, eles têm um diferencial. Sabe por quê? Porque vai chegar lá em cima no profissional e tem um monte de gente que faz a mesma coisa que eles, porém com experiência. E eles não têm experiência. Ah, Denis, mas assim, eu vi um menino que fez tantos gols na copinha. Gente, pensa. Pensa num jogador bagre do seu time, que você não gosta, que te faz raiva. Esse jogador já foi um destaque na base. É, ele já foi um destaque na base. Todo jogador que você vê jogando hoje, ele já foi destaque na sua posição um dia na base. Só que chegou no profissional, viram que ele é um jogador normal. Ele é igual ao outro que já estava lá. Ele é igual ao outro que vai vir. Ele não é um diferente. O diferente é aquele que chega, sobe. O Estevão, por exemplo, é um jogador diferente que com 16 anos, 16, 17 anos, ele já jogava no meio dos jogadores do Sub-20, sendo diferente deles todos, com 16 anos. Ele vai para o profissional com 17 e joga, trazendo um diferencial contra homens de 25 anos. Esse é o jogador diferente. Esse é o jogador que o mercado quer. Esse é o jogador que você pode encher a boca e falar craque. Agora, aquele comum, ele vai ser o bagre de amanhã. E você fica se iludindo aí com a copinha, com o sub-20 do seu time, falando, nossa, lá tem um menino isso e aquilo. Reparem esses pontos. O que ele tem de diferente? Ou ele só tá fazendo gol em times onde os meninos são piores que ele? Tem que pensar nesse ponto, hein?